Olá, senhores. Dando sequência às nossas palestras, vamos comentar um pouco sobre o que vem a ser o que nós chamamos de gerenciamento de operações. Mas, logicamente, para entender o que é gerenciamento de operações, vamos começar pelo mais básico, entender o que nós estamos chamando de operações. Basicamente, operações é um nome que tem sido comumente utilizado para resumir todas as atividades de uma organização. Então, dentro do ambiente organizacional, para entregar qualquer produto, eu tenho que fazer as operações que as entreguem, né? E, essencialmente falando, claro que você tem uma interface aí entre uma coisa e outra, nós estamos falando de três tipos de operações essencialmente. As ditas não estruturadas, ou seja, aquelas que eu não tenho regras pré-definidas, eu vou executando à medida que aparecem. Tem operações que entregam um único produto, que normalmente nós chamamos de projetos, e aquelas que a gente entrega continuamente. Por exemplo, entrega de pão, todo dia eu faço pão, pagamento no banco, todo dia eu faço milhares de pagamentos, matrícula no início de ano da universidade, todo início de ano eu faço 20, 50 mil matrículas. Então, são operações repetidas. Então, eu tenho esses tipos de operação que pode ter interfaces, né, entre umas e outras. Às vezes, para executar um processo, eu executo uma operação não estruturada dentro dele. Não existe uma fronteira tão bem definida quanto esse esquema. Esse esquema é apenas conceitual para nós explicarmos o conceito. E, obviamente, ao se fazer uma mudança organizacional, mesmo que, por exemplo, eu vou implantar um novo processo, essa implantação é considerada um projeto, e dentro do projeto tem várias coisas não estruturadas que eu aí faço. Mas para a gente tentar dar uma separada nisso, para gerenciar tudo, fazer gerenciamento de todas as operações, é preciso nós fixarmos nesses conceitos. Nós pegamos três conceitos básicos. O que são operações não estruturadas? Atividades executadas sem necessariamente um planejamento formal ou regras consolidadas e documentadas. O que é um projeto? É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. E processo, conjunto de atividade interrelacionada que transforma insumo em produtos, mas com característica repetitiva. Eu estou produzindo continuamente. Ok? Então, se nós formos pegar as principais características, por exemplo, de um processo, quanto à repetitividade, o esforço é contínuo. Eu estou o tempo todo fazendo, todo dia eu faço pão, todo dia eu faço pão, mas não é todo dia que eu faço casa, né? De vez em quando eu faço uma casa. Quanto à estrutura de operações, no processo é muito estruturado. Eu conheço as regras, as rotas, as pessoas, os papéis funcionais. No projeto eu não tenho conhecimento muito bom, ainda não estruturado, realmente não tem estrutura, não sei como vai ser feito. Né? E aqui tem outras características, como o produto, por exemplo. Aqui o produto é incerto, aqui o produto é conhecido para projeto, e no processo, via de regra, o produto é padronizado. Né? E como exemplos de ação não estruturada, por exemplo, resposta a uma demanda na ouvidoria. Você não sabe o que tem que responder, né? A ocorrência de um acidente com riscos não analisados ainda. Agora, para projeto, implantação do novo método de gerar folha de pagamento, construir uma nova unidade industrial, implantar um novo curso na UFES ou em qualquer instituição, implantar melhorias sensíveis em um call center. Tudo isso são exemplos de projeto. Agora, o que é processo? Por exemplo, gerar folha de pagamento mensal. Realizar milhares de compras que ser feito para construir uma unidade industrial. Realizar em todo início de semestre milhares de matrículas. Atender as milhares de chamadas feitas diariamente por call center. Isso é processo. Ok? Então aqui eu não tenho certeza nem de como fazer, nem do produto. Aqui eu tenho certeza do produto, mas eu vou fazer uma única vez. E aqui é esforço contínuo, fazer sempre. E lógico, o que é não estruturado em uma organização pode ser projeto e processo em outra. Por exemplo, fazer pão numa padaria é um processo repetitivo, é uma coisa repetitiva. Fazer pão na minha casa com meu filho no fim de semana não é exatamente assim. Eu posso fazer umas coisas diferentes, porque eu estou fazendo muito eventualmente, né? Agora, como que eu organizo, tenho uma noção completa de todas as operações
que uma organização tem. Porque, veja, especialmente pensando do ponto de vista de TI, a TI normalmente tende a colocar tudo como processo para facilitar o processo de implantação. Mas aí, qualquer um com experiência de TI sabe que você não consegue automatizar tudo que uma organização faz. Algumas coisas são feitas fora do sistema. Ok? Então, para organizar todas essas atividades, eu saber de fato tudo que a organização faz, eu preciso criar uma estrutura de atividades ou de operações, né? Criando então assim um modelo conceitual que tem várias referências para isso, e esses modelos não é uma lei, mas uma recomendação de como executar, e dessa forma diversas organizações que têm processos similares podem se aproveitar. Por exemplo, é fácil imaginar que uma empresa como a TAM ou a Latam vai ter operações similares à da Gol, porque são empresas que entregam o mesmo tipo de produto. A academia A vai ter muita similaridade com a academia B, não é que serão iguais, mas vai ter muita similaridade, né? E como que a gente vai fazer isso? Respondendo essa pergunta, como posso organizar as operações de organização? Usando o modelo de referência. E dos modelos de referência mais comuns, o que é um dos mais antigos é escrever como cadeia de valor. Essa ideia aqui é do Porter, lá bem antiga, né, mais de 30 anos, em que ele coloca aqui que você teria as atividades que entregam o produto ao cliente, que é a logística, operações, o marketing, né, os serviços, as atividades ditas primárias, e as atividades de apoio, por exemplo, recurso humano, contabilidade, segurança, TI, que não entregam necessariamente o serviço ao cliente, mas que são necessárias no funcionamento da empresa. E aí, a partir dessa cadeia de valor, qual era a ideia principal? Que eu pudesse pegar dessa cadeia de valor, desmembrar nas atividades que são executadas, principais, pego isso aqui, divido, né? Peguei isso daqui para cá, pego isso daqui para cá, divido nos processos ou nas operações principais e aqui eu modelo. Essa é uma ideia básica de como você sai dividindo desde a cadeia de valor até chegar aqui ao processo, à operação em si. Só como exemplo básico, aqui nós temos um exemplo da cadeia de valor da Petrobras, onde aqui tem a gestão das atividades, né, que são chamadas de gestão e serviços corporativos, ou seja, a atividade que apoia, por exemplo, RH, desempenho, gestão de riscos, quer dizer, ele não entrega o combustível para a gente, mas são atividades necessárias. E aqui estão as atividades que têm a ver com a atividade fim, explorar, desenvolver produção, produzir petróleo e gás, produzir derivados e assim por diante. Aqui é apenas uma outra forma de descrever os macroprocessos da Petrobras, né, das atividades fim, por exemplo. É apenas uma forma diferente de fazer isso. Aqui exemplo de cadeia de valor do IBGE, né, onde ele está estruturando de uma forma gráfica. E quando eu pego esse conjunto de operações, não quer dizer que seja uma lista de processos. Pode ser que eu tenha várias coisas realizadas como projeto, outras como processo, né? E outros como operação ad hoc, não tem nenhum problema, né? Isso não tem nenhum problema. Eu vou ter esse conjunto de coisas que são feitas. Claro que tudo que é processo facilita a automação, a gente entende isso, mas nem tudo consegue virar processo. Agora, quais são as formas clássicas, clássicas não, existentes, né, de organizar? Muitas formas. Aqui temos algumas dezenas de formas, vários modelos de referência. Esse ITIL, por exemplo, é um modelo clássico utilizado pelo pessoal da TI, que eu vou comentar um pouco depois. Existem outros, por exemplo, o SAP, que é utilizado pela empresa alemã SAP, né? O modelo utilizado para o pessoal do supply chain, o SCORE Model, o ITOM, que é usado pela telecomunicação, a PQC, que é um cross-industry, né, utilizado principalmente para empresas, no modo geral, nos Estados Unidos, o Rosetta.Net para radioeletrônicos, o Basileia, né, utilizado na área de bancos, né, para análise de risco. Então, na realidade, nós temos aqui uma série, né, de possibilidades de utilização de modelos de referência. Aqui, por exemplo, destacando um pouco da ITOM, que é utilizado pela Oi, por exemplo, né, que
aqui você pode perceber que ele faz desenvolvimento em 3 grupos principais: estratégia, gerência empresarial e as operações, que realmente atinge diretamente o cliente. Esse aqui é mais administrativo, esse aqui é da parte da estratégia, desenvolvimento de produtos. Se você fosse pegar o ITIL na área de serviços, né, de TI principalmente, você teria aqui os processos de fornecimento de serviço, de resolução de problemas de processo de relacionamento e de controle. E quando eu estou falando processo, na realidade são operações, que algumas desses aqui não são exatamente processos, né? E a PQC, que tem sido a que tem mais desenvolvido, né, por ser cross, que permite organizar não só a TI, mas qualquer área, né, que seria essa em que ele coloca em cima os processos que entregam realmente o produto ao cliente. Esse aqui é parte de suporte, como, por exemplo, a parte de gestão de RH, TI, recursos financeiros e assim por diante, que a partir desse desmembramento principal, desmonta aqui como se fosse uma estrutura de pastas do Explorer, né? Vai escalonando e fazendo a listagem das atividades. É claro que uma estrutura como essa, linear, não permite fazer o desenho que normalmente é necessário. Mas, porém, é a forma mais simples de que as pessoas normalmente entendem, né? E que dá muito bom resultado. A PQC possui alguns modelos de referência em várias áreas, né? Por exemplo, para prefeituras, para bancos, para de varejo, eletrônico, seguro, petróleo, serviço de saúde, broadcast, que é radiodifusão, né? Utilidades, elétrica, etc. Então, tem uma série de modelos equivalentes. E só para você ter um exemplo real, esse aqui é um pedaço da estrutura utilizado pela UFES, né? Que você vê aqui vários tipos de operações. Por exemplo, eles consideram que formalizar um acordo de convenção de estágio é um processo. Consideram que coordenar a avaliação externa de curso de graduação é não estruturado. Consideram, por exemplo, que capacitar pessoas para gerenciar projeto e processo é considerado projeto, é uma ação individual. Mas essa é uma percepção da UFES. Isso quer dizer que outra empresa, outra organização, poderia ser de outra maneira. Não tem que ser igual para todas as empresas. Ok? Agora, quando eu começo a listar essas operações, eu começo a pensar, escuta, quantas operações uma organização típica tem? Depende. Se você considerar em alto nível, uma organização de grande porte, que normalmente são aquelas de mais de 500 funcionários, é comum ter entre 1.000 e 1.500 operações principais. Você vê isso lá pela PQC. Se você detalhar, você vai chegar a mais de 6.000. Em algum caso, a algumas dezenas de milhares de micro-operações. Depende do nível de detalhamento que você dá e como a operação é feita. Nós temos muitas operações, muitas operações. E se você pensar em empresas de muito grande porte, né, por exemplo, quantas operações teria a Vale, que só de funcionários próprios tem entre 80 e 90 mil? Eu estou fazendo essa palestra hoje no dia 11 de setembro. Hoje foi anunciado que a Amazon ultrapassou 1 milhão de funcionários. Quantas operações será que a Amazon faz no modo geral, não é verdade? Com mais de 1 milhão de funcionários trabalhando lá dentro nas mais diversas áreas. Bem, então, como dito, né, a UFES basicamente utiliza o APQC, né, um exemplo aqui para a gente, e que aqui está dizendo essa parte dessa estruturação. Ok, agora vamos tentar pensar o seguinte. Antes de tudo, quando eu penso numa estrutura de operação, eu tenho que pensar o quê? Operação é para entregar alguma coisa, um produto. Se eu penso na atividade fim, né? Vamos fazer esse exercício. O que uma fábrica de tijolos entrega? Tijolo, parece óbvio, né? O que uma fábrica de sapato entrega? Sapatos. Tudo bem? Agora, quando eu penso numa universidade, é um troço um pouquinho mais complicado, porque é serviço. Eu vou dar 20 segundos para vocês pensarem qual é o produto de uma universidade, quando estou falando da área de ensino, sem considerar pesquisa e extensão. Qual seria o produto? Pensaram?
Muito bem. Olha só, é uma questão de ponto de vista, mas de regra, um hospital entrega aluno graduado. Não quer dizer que ele vai ser um profissional, que profissional é só se ele pegar um emprego ou abrir uma empresa e trabalhar naquela área, mas com certeza entrega aluno graduado. O que um hospital entrega? Entrega pessoas que tiveram um procedimento hospitalar aplicado nelas, ou seja, são os procedimentos. Eu não entrego saúde, né? Porque às vezes você entra no hospital e morre, mas com certeza recebeu um tratamento adequado. Então, o que ele entrega são pessoas que receberam tratamentos. O que uma academia de ginástica entrega? Entrega saúde? Não. Ela entrega a disponibilidade de equipamentos e pessoal para te orientar. Ele te cobra por isso. Olha, ele não cobra se você tiver saúde ou ficar com um corpo mais bonito. Não, né? A academia vai receber pela disponibilidade, assim como o hospital vai receber se a pessoa foi tratada e medicada. Mesmo que ela morra, né, a família vai ter que pagar porque ela foi tratada e medicada. Quando você pensa no Uber, por exemplo, o que o Uber te entrega? Olha, é uma coisa mais complicada ainda. Transporte. Não, o Uber não transporta ninguém. O que ele faz é uma negociação entre transportador e transportado. Ele entrega a negociação e controla a qualidade desse serviço que você indica lá pelas estrelinhas e assim por diante. Quem realiza o transporte é o transportador. O que a Uber faz é a negociação. De modo equivalente, o que a Airbnb, o que a Airbnb entrega para a gente? Também a negociação entre o anfitrião e hóspede. O Airbnb não tem casa, não tem hotel. E o Netflix? Ele te cobra pelos filmes que você assistiu? Não. Ele cobra pela disponibilidade de filmes. Se você assistiu um filme, ou 40 filmes ou séries, não importa por Netflix. O que importa é que estava disponível para você. Você vai pagar mensalmente pela disponibilidade. Então, veja que isso tem diferença entre bens materiais, serviços, né, e serviços. Aqui, o tijolo, na fábrica de tijolo, entrega tijolo, um bem material. Na fábrica de sapato, entrega sapato. Na universidade, o que a gente está falando que vai entregar? Basicamente, aluno graduado. No hospital, a pessoa tratada e medicada. Na academia de ginástica, vai entregar disponibilidade, né? O Uber, Airbnb entregam o quê? Negociação entre quem quer fornecer o serviço e você que é o consumidor. E te cobra por essa negociação. E o Netflix te cobra, parecido com a academia de ginástica, disponibilidade. O que ele te cobra é isso. Ok? Vamos lá. Continuando aqui nossa linha de raciocínio, né? Vamos pensar então no seguinte. Quais seriam as operações principais que teriam numa fábrica de pizza, numa academia de ginástica e do Netflix? Olha, para começar, eu nunca tive uma pizzaria, eu nunca tive uma academia de ginástica e nunca tive nenhum serviço de streaming, que é o Netflix. Mas vamos tentar pensar assim, vamos só fazer um esforço para ver o que poderia ter lá dentro, só para a gente poder servir de exercício. Vamos começar com a fábrica de pizza. O que teria de atividade principal? Né, de entrega. Fora, claro, contabilidade, RH, aquela coisa toda. Olha, eu devo ter alguma coisa para controlar esses pedidos da pizzaria, no caso uma pizza delivery, gerenciar suprimentos, preparar a pizza e entregar a pizza. São atividades principais. Claro, outro conjunto de pessoas podia pensar de uma forma completamente diferente, né, de como executar isso. Ok. Uma academia de ginástica. Pode ser que as atividades principais sejam preparar as aulas especiais, sempre a academia tem alguma novidade, né? Assistir o aluno, o atleta, antes e durante o exercício e manter a qualidade das instalações e equipamentos. Pode ser que outra pessoa pense em outras atividades principais, não tem problema com isso. Pegando um outro exemplo aqui, quais seriam as atividades principais da Netflix? Bom,
Acredito eu, teria que perguntar a eles na realidade. Mas acredito que poderia ser obter o conteúdo próprio de terceiros, manter conteúdo disponível para o assinante, manter a qualidade das instalações e equipamentos, gerenciar o nível e o tipo de acesso, né, que você está tendo, controlar os contratos e executar marketing. Parece ser as atividades principais. Agora, teria que perguntar à Netflix como são suas atividades, suas operações principais. Temos que perguntar a eles. Entenderam isso? Bom, agora, por que as pessoas preferem utilizar processos ao invés de informações não estruturadas ou projetos? Olha, as respostas são bastante interessantes em relação a isso. Por que processo é melhor? Porque tem controle. Tá? Vamos pegar um exemplo básico aqui. Vamos imaginar que você esteja comparando. Você está vendo aqui um pessoal de recursos humanos trabalhando. Uma pessoa vendo o computador, pode estar vendo algum sistema, pode estar vendo uma página web, uma pessoa lendo um documento, pessoas fazendo reunião. O que eles estão fazendo? Eu não consigo determinar exatamente. Tá todo mundo, pode ser que esteja trabalhando, pode ser que esteja consultando uma viagem, eu não sei o que está fazendo. Mas quando eu tenho uma linha produtiva, um processo, por exemplo, na montadora de automóveis, eu sei o que cada pessoa está fazendo a cada momento e posso afirmar, inclusive, se ela está ou não trabalhando. Eu tenho essa facilidade quando eu visualizo os processos. Então, a principal diferença quando eu estou trabalhando com serviço ou numa linha de montagem é que numa linha de serviço nem sempre eu consigo ver a construção do produto, né? Eu não consigo ver o processo por trás. Numa linha física é mais fácil eu ver isso, né? E, em geral, por que o pessoal prefere os processos? Por vários motivos. Para redução de tempo, maior produtividade, redução de erros. Porque quando eu tenho processo, eu tenho controle. Eu sei quem vai fazer, quando vai fazer, qual rota tem que seguir, qual a regra. Isso fica melhor definido. E só para citar alguns exemplos de quando você modela o processo, entende o processo, como aquilo é feito, fica melhor, né? Vou citar alguns exemplos para vocês. Esse exemplo aqui é, por exemplo, a avaliação de estágio probatório. A pessoa foi contratada, estou avaliando. Quando nós modelamos a primeira vez, esse é um processo real, quando nós modelamos isso, ele era dessa maneira, tinha todas essas atividades, né? Algumas, inclusive, eu percebi que a mesma pessoa fazia uma série de coisas. Depois que nós otimizamos, o processo ficou dessa mesma maneira, ou seja, entregou-se o mesmo produto com um nível de esforço muito menor. Pegando esse processo aqui é o da Secretaria de Saúde. Só esse processo, logo que foi implantado nos 3 anos seguintes, foi 2012, 13, 14, 15, nos 3 anos, economizou mais de 1,5 milhão só nesse processo. Vou pegar um outro exemplo aqui de indicação de condutor. Ele era feito dessa maneira, né, com esse conjunto de atividades. Indicar condutor é quando alguém está dirigindo seu carro, que não era você, tomou uma multa, chega a multa e você vai falar, olha, na realidade não era eu que estava dirigindo, era essa outra pessoa. Isso que é indicação de condutor. Depois que foi analisado, o processo ficou dessa maneira, sendo que a única atividade que ser humano faz é essa aqui, uma atividade. Em vez dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, só uma atividade, porque essas atividades em verde são feitas por computador, de maneira automatizada. Aqui um outro exemplo, né, a designação temporária, né, que era feito dessa maneira, com aqueles contratos, né, de designação temporária, feito dessa maneira. Depois de 9 ciclos, 9 rodadas de melhoria, ficou dessa maneira, um nível de esforço muito menor. Além disso, quando eu tenho processo, eu tenho regra, tenho tudo definido, facilita muito a automação. E quando eu tenho automação, ao invés de trabalhar no mundo de papel, facilita eu trabalhar no mundo digital, onde as coisas fluem mais rápido. O processo eletrônico facilita o trâmite mais rápido, como todos sabem. Além disso, quando eu estou tramitando eletronicamente, fica mais fácil eu controlar o que está acontecendo aonde. Então, fica mais fácil eu montar, por exemplo, esses dashboards de controle e saber o que está acontecendo em cada município, com cada médico, com cada juiz, em cada período de tempo, com cada tipo de operação. Eu consigo, então,
ter os indicadores de desempenho, montar o meu BI, meu Business Intelligence, meu BAM e assim por diante. Eu consigo ter maior controle sobre isso. E lógico, se eu tenho tudo organizado, com regras definidas, eu consigo capacitar mais gente mais rapidamente. Eu consigo colocar mais gente me ajudando, fazendo com que isso seja entregue mais rápido. Eu consigo padronizar as operações. E desse modo, como ele está explícito, eu posso juntar equipes e pensar em como melhorar ainda para poder fazer isso de modo ainda mais fácil, sem maiores problemas. Ok? Agora, processo. Eu consigo trabalhar de maneira isolada? Aquele meu pessoal é do setor de processo, eles que melhoram para mim. Não, na realidade isso não existe. Quando você fala de processo, você está mexendo com um monte de gente, um monte de mistura. Você vai precisar de especialistas na área, gente que entende de projeto, de logística, de qualidade, de teoria de filas, de pessoal de informação, é claro, né? De tecnologia. Você precisa ter relacionamento com o pessoal de marketing, indicando as experiências e sensações que o cliente quer e assim por diante. Preciso de especialistas. Se eu vou fazer processo na área médica, eu preciso de médico. Se eu vou fazer na área de farmácia, eu preciso de farmacêutico, né? Eu preciso de ter gente que entenda do negócio. Então, como eu falei, quando eu falo em operações, né, eu estou falando de todos os tipos, a não estruturadas, projetos e processos. E claro, o que eu quero é sempre que eu puder transformar alguma coisa para processo, poder fazer isso de tal forma a ter cada vez mais operações controladas e podendo ajudar mais a automação e ajudar mais o usuário, né? Poder fazer transformação digital mais facilmente. Porque é isso que acontece nos bancos, seguradoras, fábrica de autopeças e todas as outras operações que nós trabalhamos. Então, relembrando, por que eu vou trabalhar? Por que trabalhar com processo é melhor para as mudanças organizacionais? Porque eu conheço as regras, porque o produto é repetitivo, porque eu sei como ele funciona, eu sei que eu posso ter ele padronizado e melhorado continuamente. Ok? Claro, a gente pode pegar aqui, se desejado, fazer um exercício de fixação, né? Para você criar e montar um negócio. Mas veja, eu estou falando no modo geral de governança, de atividades, né, operacionais, mas eu tenho que ter um método para poder fazer essa governabilidade. Eu mostrei para você como que se gerencia aquilo, né? Como que se gerencia as principais operações, utilizando, por exemplo, a PQC. Mas como que eu organizo isso? Olha, tem muitas formas de fazer. Eu vou apresentar para vocês um framework que tem sido utilizado por várias organizações no mundo de modo picado, né? Seria basicamente isso. Eu tenho que entender como a organização funciona, o que realmente tem que ser produzido nessa organização, seja produto, bem material ou serviço. Eu vou identificar os problemas e as disfunções típicas para a entrega desses produtos, entender a minha equipe, estruturar essas atividades principais, né, as operações principais, depois, lógico, vou aplicar as atividades típicas de gerenciamento de processo e atividade. Eu preciso fazer isso. E para isso nós montamos esse framework. Para entender o que é o negócio, a gente vai usar o Business Model Canvas, que eu vou explicar um pouco ali na frente. Para entender quais são as disfunções, vamos usar a árvore da realidade atual. Para entender as características da equipe, vamos usar a matriz SWOT. Para entender as operações, a gente vai utilizar então o PCF da PQC, aquela estrutura parecida com pastas. E, logicamente, projeto, a gente pode usar PMI, Scrum, outros métodos ágeis. E para BPM, né, para processo, a gente vai utilizar os ciclos de BPM, que poderia ser um ciclo geral, podia ser o ciclo da BBMP ou outro ciclo, né? Tudo isso a gente faz com ferramentas de muito fácil uso, né, muito fácil uso e muito fácil comunicação com as equipes, que depois a gente transforma para documentos, né, eletrônicos mais detalhados. Mas o início é bastante simples. Vamos entender então, nós já falamos da estrutura de operações, isso aqui nós já comentamos, né, e falamos lá principalmente da PQC. Vamos tentar entender então essas três outras ferramentas. O Business Model Canvas. Os Business Model Canvas. Essencialmente, o que é isso? Né? É um método para poder utilizar, analisar o negócio.
né, para entender o que são os produtos e as atividades, os clientes e assim por diante. Então, normalmente se faz análise de negócio para alinhar os processos à estratégia, ou as operações à estratégia, ok? Fazendo análise desse negócio. Agora, por que a gente faz análise de negócio? Né? Negócios são tudo que a organização entrega, né? Para ter um claro entendimento das necessidades de clientes, usuários e patrocinadores, ter uma ideia de diagnóstico da situação atual do negócio, relação colaborativa entre os envolvidos e o time de técnicos, forte comprometimento com os requisitos, uso dos requisitos para melhoria, ou seja, entender como funciona. E como funciona o Business Model Canvas? Essencialmente, dessa maneira. Você cria um mapa, Canvas significa cobertura, todo, né? Até aquela visão geral, onde você vai colocar aqui que público-alvo você está querendo atingir, a proposta de valor, qual é a entrega, quais são as atividades principais, os recursos que você vai precisar, quais são as parcerias-chave, os custos que você tem, a fonte de renda, o relacionamento com o público-alvo e os canais de entrega. São 9 áreas principais, né? Mas lógico que simplesmente ser lucrativo não é simples, você tem muita coisa para fazer aqui nesse meio como um todo. A internet, se você digitar lá Business Model Canvas, vai aparecer, eu acredito, muitos milhares, né, de exemplos de Business Model Canvas prontos. E aqui, só para você ter ideia, é o Business Model Canvas de todo o IFES. Todo o IFES. Aqui tem a nossa entrega, por exemplo, o que a gente entrega no IFES, né? Educação profissional pública gratuita, interiorização da educação, serviços e soluções tecnológicas, promoção do desenvolvimento social e educação para formar cidadãos. Tá? E você pode acessar pelo site. Esse aqui é o exemplo, né, da gerência de obras do IFES. O que a gerência de obras do IFES entrega? Obras de construção, obras de reforma e ampliação, concepção de obras, projetos, assessoria técnica e atualização dos sistemas governamentais. Ok? Esse aqui é um outro exemplo da UFES, né? Lá da... Essa aqui é do escritório de processos, tá? Escritório de processos da UFES. Entrega apoio no planejamento, análise e modelagem, capacitação e gerenciamento de projeto, identificação de atividades e assim por diante. Então, dessa maneira, eu consigo entender quem é o público-alvo do escritório de processos, consigo entender os parceiros principais do escritório de processos. Então, você vê que eu posso fazer isso tanto para um setor quanto para a organização como um todo, né? Aqui está um modelo limpo, né? Do modelo de Canva, onde aqui a gente vai colando os post-its ou escrevendo na internet o que são esses principais. E só para você entender, aqui outros exemplos, né? Outros exemplos, só para você entender, o Business Model Canvas é utilizado, por exemplo, lá pelo pessoal do Sebrae para montar pequenos negócios. Então, se você vai montar um pequeno negócio, você precisa montar o Business Model Canvas, né? Então, é uma coisa de uso bastante comum. Para poder ter uma análise, né, das disfunções, ou seja, o que está atrapalhando atingir aquele produto principal, a gente utiliza a árvore da realidade atual. Podia usar outros métodos cognitivos, né? Mas esse método é bastante interessante. Esse método foi desenvolvido pelo Gottrat, né? E com foco na coisa óbvia, né? O que eu preciso fazer para que atinja as metas de uma determinada organização, uma vez que a meta, principalmente de uma empresa privada, é o quê? Fazer dinheiro, fazer lucro. Então, toda operação é mais complexa que uma simples de produção. Você fala, quando vai produzir sapato, por exemplo, que aqui vai entrar cadarço, couro, tinta, borracha, vou fazer sapato e aqui sai o sapato. Mas não é exatamente assim, né? Você normalmente vai subdividindo isso em processos mais detalhados. E claro que isso está sempre associado ao macro processo principal. Agora, quando você vai produzir isso como um todo, sempre você tem o quê? Gargalos.
né, você vai ter gargalo, ou seja, algo que está atrapalhando atingir a produtividade máxima possível, né? E quando você vai pensar nos gargalos, você pode ter tanto restrições internas quanto restrições externas. E quando você pensa nas restrições internas, pode ser que a restrição seja até você mesmo. Você não está dando conta de entregar tudo o que era necessário. Ok? Como eu disse, a árvore da realidade atual é apenas um modo de representar, né? Você pode ter aqui o Ishikawa, mapa conceituais, modelagem de processo, para representar onde estão os gargalos, né? Mas a árvore da realidade atual é a que permite maior abrangência, né? A maior abrangência como um todo. Aqui está um exemplo, né? Onde você cita os efeitos e faz uma relação de causa e efeito até achar a causa raiz. Não quer dizer que se eu resolver, por exemplo, esse problema, esses dois aqui estarão resolvidos. Se eu resolver essa causa raiz, o 8 e 9 vai estar resolvido. Não, não é isso. Significa que essa atrapalha essa. Então, se eu resolver a causa raiz, vai ajudar a resolver a 8 e a 9. Se eu resolver a 8, ajuda a resolver a 6. Se eu resolver a 6, ajuda a resolver a 2 e a 3, e assim por diante. Então, por que a gente faz uma árvore da realidade atual para identificar essas disfunções? Para ter uma imagem completa do que está acontecendo, para verificar onde está tendo problema, resolver os problemas de causalidade, o que implica em quê, para identificar o problema central ou o problema raiz, para validar uma proposta de melhoria. E apenas para citar alguns exemplos, essa aqui foi uma árvore da realidade atual que nós fizemos para as organizações de catadores de materiais recicláveis, quais as disfunções que existem nessas organizações legais de catador de material reciclável. Aqui está, por exemplo, uma árvore da realidade atual indicando o problema de disfunções na captação de órgãos e tecido para transplante. Aqui é um exemplo no desenvolvimento de produtos, né, especialmente de carros, de uma determinada empresa aqui do Brasil, né, uma empresa produtora de veículos, onde você pode ver que tem muita disfunção no desenvolvimento de produto, que muita coisa tem que ser desenvolvida e melhorada. Aqui um exemplo da gerência de obras do IFES, né, quando eles fizeram aqui nessa data, e aí depois você pega esse mesmo setor, 2 anos depois, né, aí você percebe que deu uma melhorada, mas ainda vai ter problema, porque sempre haverá alguma disfunção, sempre haverá um gargalo, por mais que você trabalhe. Aqui um exemplo, né, para selecionar pessoas, aqui já um exemplo da UFES, né, e aqui um outro exemplo, né, seguindo a mesma lógica, né, de organização de disfunções, ou identificando as causas raiz, né, e veja, isso aqui não tem nada a ver com processo, eu estou identificando problemas para entregar produtos. Para analisar as características da equipe de trabalho, né, a ferramenta principal que a gente utiliza é um SWOT, que normalmente o pessoal conhece, né, uma matriz fofa, onde eu determino aqui quais são as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças da minha equipe. Aqui você tem um exemplo do pessoal de gestão de obras, né? Eu já citei aqui algumas vezes, indicando o que tem de ponto forte neles, a análise deles mesmos, né? Quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e ameaças. Então, como já dito, né, para entender o negócio, eu vou utilizar o Business Model Canvas. Para entender os problemas, para entregar os produtos, eu vou fazer uma árvore da realidade atual. Para entender as características da equipe, matriz SWOT. Para organizar as operações, eu vou usar o PCF, né, da APQC. E depois que eu organizei tudo, para gerenciar as atividades ad hoc, não tem método, porque eu não sei como vai ser essa atividade. Para projetos, vou utilizar PMBOK, Scrum, outro método ágil. E para processos, ciclos clássicos de BPM. Resumindo, senhores, toda organização está sujeita a mudança. Toda organização possui operações. As operações normalmente são classificadas como estruturadas, projeto e processo. Podem existir milhares de operações numa organização de grande porte. A característica principal do processo é o quê? Que são repetitivos e produtos padronizados.
são preferíveis para mudanças organizacionais e permitem visibilidade. E as mudanças organizacionais controladas são implementadas nas operações essencialmente via projetos de mudança. Bom, senhores, essa é uma introdução ao gerenciamento de operações. Estarei à disposição de vocês nos contatos para dúvidas. Desejo a todos sucesso e até nosso próximo encontro.